Então nós vamos continuar agora aqui, ó. Não sei lidar com isso. A princípio, o que seria isso, né? Está desabrochando a minha mediunidade, está aflorando a minha mediunidade e eu estou apavorada, né? Não sei como lidar com isso, estou com medo, não conheço eventualmente a doutrina, porque a gente sabe que mediunidade não é prerrogativa dos espíritas, né? Então muitas pessoas que não são espíritas e não conhecem são médiums ostensivos e aí acabam ficando meio apavorados com isso, que de fato acaba assustando mesmo. E aí vamos começar para ver o que a gente pode entender. Então vamos lá. Havendo presença de perturbação espiritual, a terapia desobsessiva é de caráter emergencial. Por que eu falo aqui perturbação espiritual? Até tem um próximo slide aí que eu vou pôr, que eu vou, como sempre, vou dar um puxão de orelha em todos nós, né? Por algumas coisas que a gente não entende em relação aos cursos ou em relação aos trabalhos na casa. Então, por exemplo, se a pessoa, por desconhecimento, começa a escutar coisas de que ela sabe que não tem ninguém falando, começa a suar frio, começa a ter dor de estômago, dor de cabeça, pesadelos. Então, o que acontece? Se ela conseguir ter uma orientação espiritual, aí claro que ela vai para uma casa espírita, então ela vai passar por um processo de desobsessão para depois começar então um processo de como lidar com isso, que na realidade nada mais é do que o curso que nós estamos fazendo, tá? Aqui, recursos para a melhoria do padrão vibratório do paciente. Frequência a palestras doutrinárias, leituras, atividades na assistência social. Ou seja, a pessoa tem que começar a se informar, né? Se instruir, né? Não é à toa que Kardec falou, espíritas instruí-vos, né? Porque é só assim que a gente vai poder entender tudo que está acontecendo conosco. Por exemplo, outra coisa, tratamento com passes e água fluidificada para reequilibrar os centros de força. A terapêutica espiritual não exclui a participação médica se esta se fizer necessária para corrigir os desgastes físicos. Isso é uma coisa que a gente bate demais dentro da doutrina e nunca é demais falar, porque infelizmente a gente sabe, eu soube de casos, inclusive dentro do grupo socorrista, não com tarefeiro lá, mas com parente de tarefeiro, que falou o seguinte, que porque estava se tratando no centro, ele ia largar todos os remédios que ele estava tomando, que era uma doença séria. E a nossa colega tarefeira lá estava desesperada, né? Porque ela falou, meu Deus, não sei mais o que eu faço para colocar na cabeça do meu parente que não tem nada a ver, né? Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a medicina existe, é porque ela está aí para nos auxiliar. Senão Deus não teria permitido que tudo que nós temos à nossa disposição na área científica, de uma forma geral, né? Então, assim, a terapêutica médica, ela trabalha junto com a terapêutica espiritual. Então, uma completa a outra, tá? Se o médico que a pessoa estiver se tratando for espírita, então melhor ainda, né? Mas, claro, é uma coisa, isso à parte, porque muitos também nem comentam. Tem vergonha de comentar às vezes, né? Vamos lá, disciplina e preparação que habilite o médium ao serviço e o conscientize dos verdadeiros fins da mediunidade, que é tudo isso que nós estamos conversando aqui, a finalidade da mediunidade, por que nós nos tornamos médiuns, qual é a finalidade para isso? Nós vamos falar ainda disso hoje. Estudo sistematizado, a instrumentação necessária para mudanças de concepção e reavaliação de valores. O que é esse estudo sistematizado, gente? É o que nós fazemos aqui. Aliás, eu vou até falar outra coisa. de vez em quando eu sei que eu sou chata, mas eu vou
ou sou chata sempre, né? Não sei. Mas eu vou falar e vou falar até o final da vida. O que a gente faz aqui, gente, é 1h30 por semana. O que é isso, gente? Não é nada, né? Então, assim, olha, eu vou falar do Zé Antônio hoje. Ele me escreveu que ia começar a ler o livro dos médiuns. E ainda eu brinquei com ele. Ler, não. Estudar, né? Ainda ele falou para mim, mas é difícil. A doutrina toda é muito difícil mesmo. Eu concordo que ela é difícil. Mas a gente não precisa ter pressa. Se você ler uma página por dia, mas se você assimila aquilo, se você digere aquilo para ver o que está querendo dizer, você nunca mais vai esquecer. Porque é uma coisa que vai incorporar em você. E aí o que acontece? Você daquilo vai fazer o teu dia a dia. Entendeu? Então, por isso que eu falo, o estudo que a gente faz aqui é digamos que eu dou um aperitivo para vocês, para despertar a vontade, despertar a curiosidade de vocês irem atrás da literatura séria, espírita, para poder se aprofundar, né? Olha, eu vou ser super sincera para vocês. Outro dia até não sei com quem que eu estava conversando. Essa semana faz 34 anos que eu sou espírita. E às vezes eu penso assim, meu Deus, eu não sei nada da doutrina, né? Eu estou fazendo uma aula para vocês dos tipos de mediunidade. E aí eu fui começar a procurar e eu vi que eu tinha no meu próprio celular, eu tinha uns PDFs baixados de livros de mediunidade que eu nem lembrava, te juro por Deus. Aí eu abri, né, comecei a fuçar, abri e falei, nossa, meu Deus, como tem coisa aqui que eu posso falar. E ainda eu pensei, nossa, mas se eu falar tudo, eu vou ficar falando um mês para eles de tudo que eu estou lendo aqui, porque o livro é enorme, né? Então, assim, o que eu dou aqui é uma pitada para vocês, de fato, por isso que tem que ter um estudo sistematizado. Por que esse livro que a gente estudou ano passado, e estamos estudando esse ano também, mas eu fiz algumas modificações, que é o ESD. O que é o ESD? Estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Então, assim, é uma coisa sistemática, que foi quem fez isso? Kardec. Quando ele compilou a doutrina, ele fez o quê? Um estudo sistemático, né? Então, por isso que, para quem de fato quer ser um bom médium, é necessário o estudo. Trabalhos de assistência social, leituras construtivas, passes e culto do Evangelho no lar. Eu pus até em negrito aqui, porque de fato eu quero acreditar que todos nós aqui fazemos, né, o culto do Evangelho no lar, que é uma coisa fundamental para nós, que é uma limpeza espiritual que nós fazemos na nossa casa, para nossa família, para nós mesmos, para a gente estar sempre na companhia, pelo menos tentar, né, estar na companhia dos bons espíritos, né? E o cultivo da oração, né, também, que isso é fundamental. Bom, e aí a última que, aliás, de tudo aqui deve ser a mais importante, que é a reforma interior, né? Que se a gente não, depois de fazer tudo isso daqui, não se reformar interiormente, nada feito, né? A gente tem que, de fato, ter essa consciência da mudança dos nossos valores, né, para que nós possamos ser a cada dia que passa pessoas um pouco melhores, que eu acredito ser o nosso objetivo, né? E claro, se amanhã eu quero ser um médium, quero trabalhar num centro, para ser um médium participativo lá e que dê uma colaboração ativa para a doutrina e para os assistidos que estão lá, eu preciso fazer essa reforma interior, porque eu não posso ser uma pessoa no centro e a outra pessoa fora do centro, né? Então, é o que eu falo, às vezes eu sou chata, mas eu sei que alguma coisa deve ficar para vocês também isso. E aqui foi um slide que eu falei para vocês, que é o slide bomba. Então, o que acontece? Os problemas mediúnicos consistem, portanto, simplesmente na disciplinação das relações espírito-corpo. É o que chamamos de educação mediúnica. Na proporção em que o médium aprende, como espírito, a controlar a sua liberdade e a selecionar as suas relações espirituais, sua mediunidade se aprimora e se torna segura.
Assim, o bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito pelo próximo. Olha, eu vou, acho que imprimir essa frase e grudar na geladeira, porque de fato, se nós não tivermos educação mediúnica, nós não conseguiremos ter esse ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito pelo próximo, e tudo isso vai nos levar ao quê? A nossa ascensão espiritual, né? Então, às vezes tem muitos centros que não gostam ou não chamam o curso de educação mediúnica, né? Acha que é pejorativo, por exemplo, usar essa palavra de educação. Eu, pelo contrário, eu acho que é assertivo usar essa palavra, porque nós precisamos nos educar mediunicamente, justamente para não acontecer o que nós escrevemos ali, passamos nos slides passados. Eu começo a ter uma eclosão da minha mediunidade, não sei lidar com isso e vou levando aos trancos e barrancos. E aí o que acontece? Essa minha mediunidade, em vez de ser uma ascensão, ela vai acabar sendo prejudicial para mim. E aí vocês podem perguntar, puxa, mas como uma mediunidade pode ser prejudicial? Porque você é dono do seu corpo. Aqui, ó, mantenha o seu equilíbrio psicofísico. Então, assim, a pessoa, ela vai, mesmo que ela não for espírita, ela vai ser levada a um determinado momento a ter essa consciência de que ela é dona de si. Não é o espírito que comanda ela. Não é o espírito que vai falar, agora você vai falar, você vai ver, você vai escrever, você vai se jogar no chão. Percebe? O que é isso, meu? Não existe isso. Aliás, existe para quem não é educado mediunicamente, tá? Então, assim, é uma coisa que eu me bato pra caramba nisso, porque, olha, nós temos que ter, aqui está escrito, simplesmente na disciplinação das relações espírito-corpo. Então, assim, esse slide aqui para mim é o top da aula, porque é o que a gente está tentando passar para vocês aqui, para que amanhã, quando vocês forem trabalhar como médiuns, vocês tenham essa disciplina mediúnica, tá? Tânia. Oi. Me permite um pequeno adendo? Claro. Eu tenho um amigo que a família dele é evangélica. Sim. E teve um caso desse na família dele. Sim. E a pessoa foi levar para a igreja, fizeram prece, exorcizaram, fizeram todo aquele ritual deles. Eu quero crer, nós espíritos, nós temos esse conhecimento. E esses irmãos evangélicos, que são radicais em termos de vida espiritual, entendi. Aquele que é católica tem lá o seu pezinho contra também. Como nós devemos proceder a esse respeito em termos de um conselho bom, uma orientação? O que você pode nos aconselhar? Olha, assim, aconselhar não seria talvez a palavra correta, mas o que eu posso dizer, eu acredito o seguinte, que eu sempre uso essa expressão, cada um no seu quadrado. Então, por exemplo, se a pessoa está lá aliás, isso eu vou falar no curso de amanhã. Eu não sei se é exatamente amanhã, mas eu falo em algum momento isso. Nós enquanto espíritas, ou enfim, qualquer religião que seja, quer dizer, eu estou falando de espírita porque a gente está aqui e nós acreditamos nisso, estamos estudando isso e vamos falar disso. Mas, por exemplo, nós enquanto espíritas, então eu vou começar assim, nós não podemos fazer proselitismo. O que é isso? É querer que o evangélico vire espírita. O senhor entendeu? Porque se ele se encontra na igreja evangélica, é porque ele está onde ele precisa estar. Então, não adianta assim, eventualmente,
E é o que eu vou falar amanhã no curso isso. Eventualmente, se por exemplo, se tem a chance de conversar com uma pessoa e sugerir, olha, eu frequento uma casa séria, é uma casa que nós estudamos a doutrina do Cristo, enfim, eventualmente a gente não está mentindo, nós estamos falando exatamente o que nós fazemos. Você quer me acompanhar, você quer assistir, você quer ver como é que é? E ver a reação da pessoa. Que a pessoa pode falar, cruz credo, né? Eu não vou nesses lugares, eu não frequento isso. Ponto. Entendeu? Então, o que acontece? Se ela acredita naquilo, se ela acredita, por exemplo, que lá na igreja dela, se quando faz o exorcismo, que ela precisa cair no chão, que como a gente vê, infelizmente nós vemos isso, que aquilo lá é o que demonstra a, entre aspas, mediunidade dela, porque eu não sei exatamente, ou o Espírito Santo, ou o demônio, sei lá, não sei quem que ficou incorporado ali naquela pessoa naquela hora, entendeu? Então, assim, se eles acham que aquilo é o modo como eles provam para os outros que aquela pessoa está possuída, tudo bem. É problema deles, você entendeu? Então, assim, não é que é problema deles, eles estão porque eles se afinizam com aquilo. Então, não somos nós que vamos chegar e falar para eles, não, olha, você não pode fazer isso, você não deve, isso está errado, isso não... Assim como nós achamos que nós não devemos fazer o que eles fazem, o senhor entendeu? Então, assim, na minha cabeça, é cada um no seu quadrado, né? Eu costumo sempre dar um exemplo de um livro que chama Corpo Fechado. Aliás, é um livro bem interessante, acho que ele é do Robson Pinheiro, se não me engano. E eu já comentei isso em alguma aula. E é um padre, é um espírito lá que está na espiritualidade, aí tem um pastor, se não me engano, que também está lá na espiritualidade, e eles estão ali conversando sobre como trazer um jovem para a espiritualidade, não era a doutrina espírita, para a espiritualidade. Então eles estavam conversando e aí eles chegaram a um consenso lá na erraticidade, de que eles iam promover um encontro entre esse jovem e uma moça, que ele ia gostar dessa moça, dentro de um templo evangélico. E aí esse outro espírita virou e falou assim, mas como assim você vai mandar eles para um templo evangélico? A gente sabe muito mais do que isso, né? A gente sabe que você não manda eles para um centro espírita, né? E aí, ou então promove, né? Porque a gente sabe que é a influência dos espíritos na nossa vida. E aí esse pastor, né, falou assim, porque agora esse rapaz precisa disso. Então eu vou promover o encontro dos dois dentro de um templo evangélico. Você entendeu? Então, assim, mesmo na espiritualidade, existe esse respeito. Quer dizer, cada um vai para onde precisa ir. Não dá pra... A gente sabe que a natureza não dá saltos. Mesmo nós não podemos nos violentar. Então, assim, tenho certeza que todos nós aqui já percorremos um longo caminho. Eu falo espiritualmente, né? Assim, caminho que eu falo, já experimentamos eventualmente várias religiões, já fomos para cá, fomos para lá, não encontramos respostas em uma, fomos procurar em outra e de repente caímos aqui e aqui estamos. Pode ser que amanhã, como eu conheço gente que era espírita e de repente achou que não devia ser mais espírita. Mas tudo bem, beleza, entendeu? Aonde ela se sentir melhor e aonde ela fizer o bem e for uma boa pessoa, beleza, ponto. Ela não precisa ser espírita para isso. Então não sei se eu respondi a pergunta do senhor. Seu Antônio. Ok, Tânia, obrigado. Então, tá bom. Então vamos continuando aqui. Para que serve a mediunidade? Que a gente tem falado, né? Porque às vezes vocês podem falar, meu Deus, é uma responsabilidade ser médium, né? E às vezes a pessoa pode querer fugir disso, né? E aí nós vamos, se der tempo, nós vamos falar disso ainda hoje. Senão, vai lá para a aula da semana que vem de novo. Então aqui, Deus nos deu a mediunidade para ser exercida com objetivos sérios e úteis. Então ela nos serve para
autoiluminação. O primeiro objetivo é, sem dúvida, o progresso espiritual do próprio espírito. Então, o que acontece? Dependendo da missão dessa pessoa, dependendo das faculdades mediúnicas dela desenvolvida, do grau de depuração que ela tem espiritual, depende da maturidade dessa pessoa, até moral, uma série de circunstâncias. As equipes espirituais vão providenciar que esse indivíduo tenha uma certa mediunidade, que nós também vamos falar isso ainda nessa aula, se não hoje, na semana que vem, para que ele possa o quê? Se auto-iluminar. Então, a mediunidade, ela não é só assim, eu venho para psicografar, para ver, para escutar, para falar, para curar, enfim, para ajudar o próximo, como é um dos itens que vai estar escrito aqui também. Mas esse é o primeiro objetivo, né? Vou reler. É, sem dúvida, o progresso espiritual do próprio espírito. Porque, claro, a partir do momento que eu me elevo, né? Que eu me ilumino, obviamente que a minha luz vai refletir, né? Uma coisa que acho que fica bem explícito isso, né? Então, assim, se eu estou refletindo a minha luz, é porque eu estou conseguindo dar conta do recado. Então, quando as equipes espirituais, quando a gente vai reencarnar, que a gente já estudou isso e sabe que tem aquela programação reencarnatória, o que acontece? Já vem também isso lá mais ou menos pré-determinado. Olha, essa pessoa vai ter uma mediunidade X, porque ela vai se auto-iluminar para que ela possa ajudar na iluminação de outros também. Então, a primeira serventia, digamos assim, da mediunidade é minha, é para mim. Isso se eu exercer com um objetivo sério e útil, tá? Outro aqui, o desenvolvimento do conhecimento. Então, o que acontece? Nós, na nossa vida acadêmica, digamos assim, a gente aprende as coisas, desde que a gente começou a estudar, né, lá no primário, ginásio e tal, e fomos estudando. E aí isso tudo, claro, foi ampliando o nosso conhecimento intelectual. E aí o que acontece? A mediunidade exercida de modo sério, ela vai ampliando o meu conhecimento espiritual. E aí, nossa, é uma bênção, né? Porque aí eu vou poder usar isso a meu favor e a favor do próximo, né? Aqui, ó, despertar para a realidade espiritual, porque aí evita que o homem, às vezes, ele acredita que é só a vida material que importa. Então, por exemplo, se vem uma determinada pessoa que é muito materialista, aí ela começa a ter algumas percepções daqueles sintomas de eclosão de mediunidade, por exemplo. E aí ela começa a perceber que tem alguma coisa diferente com ela, bom, conseguiu se desenvolver espiritualmente. Então, o que aconteceu com ela? Ela acabou vendo uma outra realidade. Ela que era uma pessoa só pão, queijo, começou a ter uma outra visão, que existe uma realidade espiritual que é muito acima dessa material que nós temos. Por isso que nós temos uma série de tipos de mediunidade, tá? Essa aula que eu estou preparando para vocês está super legal e a gente vai falar um monte de coisa a respeito. Ó, resgatar erros de outras vidas. Isso daqui, eu vou só dar uma pinceladinha para vocês. Eu não sei se vocês chegaram, vocês todos que estão aqui, assistir uma aula que nós demos, eu confesso que eu não lembro qual foi, quando nós falamos do João de Deus, do porquê que ele fez tudo o que ele fez, né? E, então aqui, por exemplo, é só uma pincelada, por exemplo, é resgatar um erro de outra vida. Então ele veio com essa mediunidade de prova para tentar superar aquele erro que ele cometeu no passado. Só que de repente ele sucumbiu, né? Novamente. Mas isso a gente vai falar mais a respeito daqui para frente. Então, é uma das causas da serventia da mediunidade, por exemplo, né? Outro, o progresso da humanidade. E aí a gente fala assim, nossa, o que tem que ver a mediunidade com o progresso da humanidade?
Vocês devem saber, porque também eu já devo ter comentado isso com vocês, que, aliás, nós falamos na aula de sonho, dos sonhos, vocês devem lembrar, quando eu dei uma porção de exemplos de cientistas, de cantores, de artistas que em sonho tiveram aquela iluminação de produzir alguma coisa. Nós falamos ali de quem descobriu o átomo, falamos de quem descobriu a máquina de costura, daquele russo que fez aquele, acho que o Antonov, né, que fez aquele avião, falamos do Paul McCartney. Eu não sei se vocês lembram, nós falamos de uma porção de coisas. O que foi isso? Em desdobramento, eles tiveram esses sonhos, onde foi passado tudo isso para eles. Falamos daquele outro, acho que era um russo também, que inventou a tabela periódica. Olha que coisa, até hoje isso serve para nós, né? Então, assim, tudo isso, o que acontece? É um progresso da humanidade. Então, nós vemos, por exemplo, que grandes pintores são inspirados, grandes músicos são inspirados, e isso tudo faz o que? A humanidade evoluir, tá? Nós vemos ali, olha, me veio agora na cabeça uma coisa interessante. Na primeira ou segunda aula que nós tivemos do curso, o ano passado, que foi presencial ainda, nós falamos sobre a época em que a Europa estava quando surgiu a doutrina espírita. Então, assim, pincelando rapidamente para não perder muito tempo, o que nós falamos ali? Que naquela época as equipes espirituais superiores prepararam toda uma situação, digamos assim, na Europa, para que a mediunidade fosse, não que surgisse, viesse à tona, digamos assim, para que então começasse a ser estudada, que foi o que aconteceu ali com as mesas girantes e com Kardec, né? Então, assim, mas por que a espiritualidade fez aquilo? Porque a Europa, no caso, estava preparada já para poder receber aquela informação. E foi exatamente nessa mesma época que teve a Revolução Industrial, que teve os negócios nos Estados Unidos, logo depois que foi a independência dos Estados Unidos, que foi a Revolução Francesa, e que vieram aqueles grandes filósofos, grandes cientistas, pessoas de muito vulto que reencarnaram, já para que naquela época pudesse fazer eclodir, digamos assim, a mediunidade, né? Embora já falamos que a mediunidade existe desde sempre, né? Então isso tudo fez o quê? Serviu para o progresso da humanidade, tá? Por exemplo, o desenvolvimento de virtudes, né? Então, por exemplo, a pessoa vem com uma determinada virtude e aí ela usa da mediunidade dela para poder amplificar essa virtude em benefício próprio e do outro também, né? E aqui ajudar o outro nos dois planos. Olha que interessante isso daqui. Como é que a gente pode analisar essa última frase? Eu vou dar o exemplo aqui da desobsessão. Então, por exemplo, eu sou médium, aí eu estou lá trabalhando na desobsessão. Então, eu vou receber, vou receber um espírito. E aí o que acontece? Eu ali estou recebendo um espírito que está fazendo o mal, né? Para uma determinada pessoa que é um assistido, que está ali, veio em busca de auxílio. Então, veja ali, eu ali estou como intermediário, tanto para esse espírito sofredor e esse espírito obsessor, então está num outro plano, quanto para esse assistido que veio em busca de auxílio. Então, aqui, eu estou trabalhando nos dois planos, entendeu? Ou mesmo enquanto, por exemplo, uma mediunidade de inspiração. E aqui é o exemplo que eu também vou falar no curso de amanhã para quem estiver assistindo. Por exemplo, a gente vai estar lá no atendimento fraterno. A gente não deve atender mediunizada a pessoa. O atendente não deve atender a pessoa estando mediunizado. Não pode isso. Então, o que acontece?
eu vou ser o quê? Eu vou me preparar para essa tarefa e o que eu vou pedir para os amigos espirituais? Que eu seja inspirada. Ok? Então, o que acontece? Quando eu tiver com aquele assistido na minha frente, que de repente eu fico ali olhando para a cara dele falando, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Se eu tiver tido, primeiro, já uma conduta séria, né? Não é chegar no centro e tirar a máscara ou colocar a máscara, aliás, nem tirar, colocar a máscara de bonzinho, né? Se eu já tiver uma conduta séria, uma conduta adequada, se eu vier para minha tarefa preparado, se eu chegar ali meia hora antes para que eu entre em contato com a espiritualidade para que eles me auxiliem, com certeza vai vir a inspiração para eu falar para aquele assistido o que ele precisa escutar, entendeu? Então por isso, e isso é uma mediunidade de inspiração, tá? Então tá aí, ajudar o outro nos dois planos, ok? Alguém quer pôr alguma coisa? Então vamos. Oi. Pois não. Também pode ser uma questão de, não sei se seria prova, mas no sentido da pessoa também lidar com algumas características que possam vir a aflorar, como o orgulho. Sim, com certeza. A paciência também, sim, a resignação, porque tem até o livro do A Condição na Casa Espírita, que você vê muito isso, né? Sim. Porque os médiuns podem vir a deixar aflorar esse orgulho, né? Eu vou falar aqui, se der tempo ainda hoje, eu vou falar nessa mesma aula, que é as relações do médium. Então eu vou falar sobre as relações do médium em vários aspectos, e um desses é justamente isso que você está falando. Bom, então agora, depois de tudo isso que a gente falou, é perigoso ser médium? Porque aqui é que eu brinco com vocês, brinquei a semana passada no curso do atendimento fraterno. Se a internet de vocês cair agora, eu vou entender perfeitamente, né? Porque fala assim, meu Deus, a Tânia está falando tanta coisa de mediunidade, tanta responsabilidade, tanta seriedade, que eu tô fora, porque eu não quero essa responsabilidade para mim agora. Tudo bem, livre-arbítrio, ninguém vai catar você pelo pescoço para você ser médium e trabalhar e fazer acontecer, jamais. Numa casa séria, uma casa que segue a linha de Kardec, jamais isso vai acontecer. Isso tem que estar dentro de você, né? Então assim, só que tem gente que de fato, é o que eu brinco ali com vocês, várias vezes já falei, sobre você pegar o evangelho na mão. Pegou 20 minutos de evangelho, eu sempre brinco, tá ferrado, né? Porque você já tem o conhecimento. Então, então não quer, nem pega. Porque é o que fala lá, muito será pedido a quem muito foi dado. Então, veja bem, se eu tenho essa mediunidade, eu preciso trabalhá-la de uma forma correta, séria, bonita, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa fazer minha reforma íntima e ajudar o próximo, tá? Então vamos ver aqui, ó. O exercício correto da mediunidade, a educação das forças nervosas, a canalização dos valores morais para o bem, brindam o indivíduo com equilíbrio, harmonia, dele fazendo o mensageiro da esperança, operário da caridade e agente do amor, onde quer que se encontre, a serviço da própria elevação espiritual. A prática correta da mediunidade nenhum perigo oferece a quem quer que seja. Olha agora, que interessante isso. Não é a mediunidade que responde pela eclosão do fenômeno obsessivo. O cultivo correto das faculdades mediúnicas constitui um dos antídotos eficazes contra a obsessão. Então a pessoa pode falar assim, eu não sei lidar com a minha mediunidade, então eu estou obsediado, né? De repente pode até estar mesmo, porque os espíritos obsessores que percebem que você não está tratando da sua mediunidade de uma forma séria, é tudo o que eles querem. E aí você vai lá se jogar no chão, entendeu? E vai ser toda aquela deseducação mediúnica. Tudo ao contrário do que a gente falou até agora, entendeu? Então, por isso que você vê que tudo, essa frase, esse slide aqui também fechou tudo que eu conversei com vocês até agora, né?
Então, se a gente praticar corretamente, vai ser uma bênção na nossa vida isso, tá? Então, vamos lá, olha. A responsabilidade mediúnica não nos foi imposta como castigo, porque tem gente que pensa isso. Nós mesmos a assumimos na esperança da redenção, que não virá do céu, mas da terra, da maneira pela qual fizermos as nossas travessias existenciais no planeta, num mar de lágrimas ou por estradas floridas, pelas obras de sacrifício e abnegação que soubermos semear. Olha que frase linda, gente. Nossa, é lindo, né? Porque assim, aqui está implícito uma porção de coisas nessa frase também. Então, veja bem. Muitas pessoas podem achar a mediunidade que é um castigo. Ai, por que eu tenho isso? Eu preferia não ter. Né? E aí eu vou voltar aqui um monte de slide aqui, ó. Para que ela serve? Para um monte de coisas. Então a pessoa, se ela foge da mediunidade, com certeza vai ter um compromisso assumido lá no futuro, tá? E aí outra coisa, ó, nós assumimos na esperança da nossa redenção. E essa redenção, o que é? A libertação nossa, que não vai vir do céu. Não é de lá que vai vir, é daqui. É a gente trabalhando aqui enquanto encarnados. Porque já que nós somos médiuns, nós somos intermediários, estamos encarnados, somos matéria. Então, vai vir da Terra, não vai vir de outro lugar, né? Então, assim, o bom uso que eu fizer da minha mediunidade, aí eu vou estar ou num mar de lágrimas ou vou estar em estradas floridas. Bom? Tânia, mais uma vez eu não lembro se é no Mensageiros da Luz ou nos Missionários da Luz ou nos Mensageiros, um dos dois livros do André Luiz, que ele era muito ouvinte, né? E ele gostava muito de escutar as histórias dos espíritos que já tinham retornado. E tem uma passagem que um deles, numa dessas conversas, também está com ele. Ele estava muito chateado por não ter conseguido cumprir aquilo que ele tanto se propôs quando estava na erraticidade. Né? Que ele planejou vir para ser um médium e ele não conseguiu cumprir isso. Exatamente. No começo dos Mensageiros. Eva. Agora, quem que falou? A Vânia? Agora, a Wanda, desculpa. A Wanda, agora eu tô gostando, hein, Wanda? Aí eu não vou mais puxar a orelha, tá bom? Agora eu tô gostando, tá bom? E ele comenta que ele estava muito arrependido. Não é só um, se não me engano, são dois. É uma reuniãozinha que estava tendo e ele gostava muito de escutar a troca, porque nessas reuniões eram feitas exatamente para ter a troca, né, das experiências que haviam sido aqui. Exatamente. E ele coloca que ele estava muito chateado, muito arrependido, porque ele se programou tanto para fazer isso e ele não conseguiu dar conta. E há todo um planejamento antes de ir, né? Então, eles esperam isso das pessoas, né? Exatamente. E aí é que entra o nosso famoso livre-arbítrio, né? Então, assim, é o que eu falei ali, acabei de falar, muito será dado, muito será pedido a quem muito foi dado, né? Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade que se nós conquistamos alguma coisa, né? Se nós temos alguma coisa que nós podemos trabalhar, então vamos fazer o nosso melhor, né? Porque que a gente brinca assim, essa eu vou jogar para a próxima, né? Porque aqui agora está muito pesado isso, mas se a gente está vivendo isso é porque a gente tem a capacidade de superar e de viver e de trabalhar. E aí vocês também vão me passando as coisas na cabeça, né? Vocês podem pensar assim, mas caramba, né? A gente tem que ser santo ou tem que abdicar, né, de uma vida material, porque afinal de contas estamos aqui, né, no planeta Terra, precisamos de trabalhar, precisamos de dinheiro, precisamos nos divertir, precisamos vestir, comer, enfim. Não é nada disso, né? Nunca a doutrina nos pediu nenhuma dessas como é que me fugiu a palavra?
nunca pediu que nós deixássemos de fazer as coisas. O que nós precisamos é fazer tudo com bom senso, né? Tudo de acordo com aquilo que nos... dentro de uma regra, né? Não adianta nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, assim, a gente tem que ter capacidade de equilíbrio, né? Exato, tem que ter um equilíbrio, um discernimento, né? Porque senão, por que seria nos dado a mediunidade, a gente vivendo aqui na Terra? Foi o que eu comentei na aula passada. A mediunidade, ela alterou muito pouco desde que ela foi criada por Deus, desde sempre, porque nós ainda estamos num processo muito lento de evolução. Então, assim, a mediunidade não mudou, continua da mesma forma. Precisa de um médium para intermediar um espírito para uma pessoa encarnada, né? Quando nós estivermos lá nos outros mundos, com certeza pelo pensamento a gente vai tratar tudo, então não vai ter mais essa necessidade, tá certo? Bom, vamos continuar. Aqui, ó, continuando. Agora eu vou mudar um pouquinho não é o contexto, mas eu vou mudar um pouquinho o foco do que eu estou falando até agora, nós vamos continuar falando de mediunidade, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um outro ponto importante. Por quê? Presta atenção. Até agora nós estamos falando de mediunidade com relação à comunicação, a como trabalhar o médium, a como eclodir a mediunidade, como usar essa mediunidade, para que serve a mediunidade, tudo bem. E aí, assim, a gente pode se perguntar assim, e aonde está essa mediunidade? Aonde está a mediunidade, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho nas nossas aulas anteriores e vamos aqui, partindo do princípio que nós somos espírito, perispírito e matéria, né? Então vocês, aqui eu vou ter, eu vou falar. Então aqui o espírito, o que é? Um ser indefinido, abstrato, que é o que a gente chama de mônada, chama de chama celestial, uma coisa que é indefinida, né? Aqui dá um ser indefinido, então não tem uma forma. Aí nós temos o perispírito, que a gente sabe que é o elo, né, que liga uma matéria ao espírito, que é a origem do fluido cósmico universal semimaterial. Então ele tanto faz parte da matéria densa como do espírito. E nós ali da matéria que fazemos parte lá do fluido cósmico universal material. Lembrem eu sempre falo desse slide que tem aqueles dois princípios, princípio material, princípio espiritual, e as coisas vão evoluindo para chegarem depois num único, na vida, né? Digamos assim, que somos nós ali compostos de matéria e espírito. Então, por que eu estou pondo isso? O espírito encontra-se numa frequência muito alta, enquanto a matéria, que é o corpo, ela vibra numa frequência muito baixa. Por isso o espírito precisa de um intermediário, um elo que, além de ter a função de contenção, deve intermediar a ligação entre esses dois elementos. Quem é isso daqui? O perispírito, né? Devemos, pois, convir que, na estrutura do perispírito, encontram-se destacados pelo menos dois grandes campos. Um que se une ao espírito, chamado campo mental, e um outro que se une ao corpo, chamado campo vital. Então, vamos entender melhor isso aqui, olha. E aí vocês vão entender por que eu estou pondo isso. Então aqui, destacamos aqui a união entre o princípio inteligente, que é o espírito, e o perispírito, aqui, através do campo mental, tá aqui, e do perispírito com o corpo físico pelo campo vital, tá? Então aqui, Então vocês veem que o perispírito, ele fica entre o espírito e a matéria, né? Isso daqui já deve ser básico isso para vocês, né? Então o que a gente percebe? Aqui eu vou voltar. O espírito, ele tem uma frequência muito alta e o corpo uma frequência muito baixa. Então, para que serve o perispírito? Para decodificar as informações para que cheguem no corpo. E ao mesmo tempo o corpo recebe as impressões e aí o perispírito amplia as informações para chegar no espírito. Então, o perispírito, ele é um decodificador e um amplificador. Ele serve desse intermediário para poder
ligar o espírito à matéria. E aí o que vai acontecer? Nós temos aí no meio, agora aqui, ó, eu pus isso daqui para vocês lembrarem, isso daqui pus ontem, isso daqui que é de uma outra aula que nós passamos, já que nós falamos sobre esses 7 corpos que nós temos. Então aqui, ó, o nosso corpo físico, aí a gente tem o corpo etérico, ou duplo etérico, ou... tem outro nome que esqueci, é o duplo etérico que chama. E aí a gente tem, e esse duplo etérico, vale lembrar que ele é pertinente à matéria. Então, quando a gente desencarnar, esse duplo etérico vai se desfazer, tá? Ele não vai voltar para a espiritualidade, ele vai se desfazer, porque ele pertence à matéria. Aí depois nós temos o astral, que é o perispírito, e aí vejam que ele ainda tem a forma, né, humana, ou a forma humana, que é a nossa forma. É assim que a gente vai se apresentar lá na espiritualidade, ou, por exemplo, com a encarnação que a gente está agora, ou numa encarnação que foi mais significativa. Isso não importa, porque também nós já aprendemos que o perispírito tem várias propriedades. Depois nós temos o corpo mental, que aí já tem uma forma ovalada, o corpo causal, o budi e o átimo, que é o espírito, tá? Então aqui são os nossos 7 corpos, cada um com uma característica específica. E aí vocês estão falando, mas por que ela está falando tudo isso agora? Então vamos lá. Quais são as chaves da mediunidade? É isso que eu quero chegar para vocês, porque a gente está falando de médium. Tudo bem, mas aonde está a chave da mediunidade? E aí está aqui, olha, quer ver? Mente e perispírito. É aqui que é a chave, é aqui que é a conexão nossa com a parte espiritual. Então vamos entender aqui. Nessa ligação mental, o perispírito, que é o invólucro fluídico, representa o elo material entre o espírito e a matéria, que se expande, permitindo a comunhão estreita entre as células do corpo físico e espiritual. Então vamos entender isso aqui, olha. Olha aqui, ó, o papel da mente e do perispírito nas comunicações mediúnicas. Então vejam aqui está o médium, né? O corpo físico dele. Aqui está o perispírito dele, né? E aqui está o espírito, o comunicante. Ele só está em perispírito, porque ele não tem matéria, ok? Então o que vai acontecer? Vai ter essa sintonia, perispírito a perispírito. Ok? Então essa é a chave da mediunidade. E aí por que entra a mente? Porque é justamente da onde a gente recebe as informações, né? O nosso órgão cerebral, né? O nosso cérebro, é onde está situada a nossa mente. E ainda vou um pouquinho além. Para quem leu, então vocês que leram Os Missionários da Luz, para quem leu vai lembrar no capítulo 3 que fala da pineal, que é a nossa chave, é o start da ligação com o plano espiritual. Então por isso que a gente fala que aqui, quando a gente está mediunizado, o nosso perispírito se expande e ele pode se deslocar. Ele não vai sair do meu corpo não, tá? Ele não sai, porque se sair você vai pro beleléu, né? Ele não desloca, ele só se desloca, né? Para dar o quê? Espaço para que o perispírito do comunicante entre em contato com a minha mente, e aí eu vou falar, vou escrever, vou ver, vou escutar, enfim, o que quer que seja. Ficou claro isso para vocês? Bom, acho que sim, né? Então vamos embora. Sim, não ficou sim. Ó, aqui, inclusive, eu só vou terminar de ler aqui porque eu lembrei um negócio, ó. Representa o elo material entre o espírito e a matéria que se expande, né? Aqui na verdade que se expande é o perispírito, permitindo a comunhão estreita entre as células do corpo físico e espiritual. Essa comunhão estreita aqui, nós vamos ver na aula de mediunidade um negócio bem legal que eu pus agora essa semana na aula, que por que nós somos médiuns falantes, escreventes, audientes, videntes?
Porque justamente essa comunhão entre as células do corpo físico. E aí eu vou deixar só o gostinho para a gente estudar isso lá para frente, tá? Então é essa comunhão específica é que vai dar o tipo de mediunidade que a gente tem, tá bom? Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, pela lei do campo mental, o que é o campo mental? É aqui, né? Espírito e perispírito, tá? É onde aqui o espírito em alta vibração vai diminuindo para atingir o corpo. E aqui eu esqueci de falar um negócio sobre os centros de força, que para quem assistiu às aulas que nós demos aí o ano passado à noite, que nós falamos dos centros de força, o que nós vimos? Que eles parecem um cone, né? Que eles vão girando uma velocidade absurda, cada um na sua velocidade, na sua cor, com aquele número de pétalas, e aquele giro rápido é que vai fazendo com que essa vibração vá diminuindo para chegar até meu corpo, né? E aí quando eu preciso mandar uma informação para o espírito, é justamente o contrário que é feito. Então são os centros de força que fazem essa decodificação, essa decodificação da vibração, tá? Para poder, senão a gente ia levar um choque, literalmente a gente ia levar, aliás, não ia nem viver, porque ia ter um choque ao atrás do outro, tá? Então, não, pela lei do campo mental. Então aqui é um livro do Chico Xavier, Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz. Cada criatura assimilará somente as influências que atrai. Tá? Então, veja bem, eu não vou assimilar influências que, por exemplo, eu não tenho afinidade. Então, se eu estou afinado com o bem, eu só vou os espíritos que vão chegar a mim vão ser espíritos do bem. Se eu tiver afinizado com espíritos do mal, vão chegar espíritos do mal. Eu costumo brincar com vocês, já falei várias vezes também sobre aqueles... E aqui eu não sei se vai caber nessa aula ainda, mas eu vou falar. Sobre aqueles médiums que colocam aqueles negócios no poste, né? Traga o seu amor em 3 horas, pagamento só depois que, sei lá, que achar o amor da sua vida, aquelas coisas, né? Então o que acontece? Aquela pessoa é um médium? Claro que é, ela é um médium, com certeza absoluta. Agora, quem que está lá? Que influência que ela está atraindo? Que tipo de espírito que ela está atraindo? Não preciso nem terminar de falar, né? Então, claro que cada criatura vai assimilar aquilo que atrai, né? E outro aqui na Evolução em 2 Mundos também do Chico Xavier diz o seguinte: onde há pensamento, existem correntes mentais, claro, né? Onde há correntes mentais, existe associação. Então, essa associação está aqui, ó, vinculada nessas influências. E aí eu volto aqui ó. Eu estou emitindo um pensamento, esse pensamento está gerando uma frequência, essa frequência vai sintonizar com a frequência desse espírito. E aí é que eu vou ver que tipo de frequência é essa daqui. Né? Então, assim, vai haver uma sintonia, mas vai depender da minha frequência ali, do que eu estou gerando, né? Então, por isso que quando a gente pensa, a gente sabe, pensamento é vida. Nós tivemos uma aula onde eu dei as frequências para vocês também, não sei se vocês lembram, que a frequência curta, a frequência longa, e nós explicamos bem isso também. Então, é isso daí, quando você pensa, você emite uma frequência, e aí essa frequência vai bater aonde? Aonde você estiver afinizado, obviamente, tá? Então vamos lá. O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro.
Olha só, gente, que... Nossa, eu acho tão legal que aqui eu peguei de vários autores, né? E a gente vê que eles falam a mesma coisa. Veja bem, aqui eu peguei do livro Mediunidade, do Edgar Armon. Aqui, olha o que era do Evolução em Dois Mundos, lá do Chico Xavier, que está falando o que, ó, ou mesmo do mecanismo da mediunidade, que está falando o que? Sobre correntes mentais, sobre vibração, sobre atração. Aqui nós falamos o que? De atração, né? Então, quando acontece isso, os dois, obviamente, vão estar, entre aspas, fundidos, né? Porque esse médium aqui, o que ele vai fazer? Ele vai transmitir o que esse daqui está pensando, o que esse daqui está falando. Então, claro que vai ter aqui, como é que foi a palavra que eu falei aqui? Um brando choque elétrico, né? Porque vai ser um toque vibratório, vai ser assim, vai dar uma alteração naquela vibração, que aí existe a fusão e pronto, se concluiu a passividade, ok? Ficou claro isso para vocês? Então vamos que vamos. Então vamos lá, concluindo sobre... Oi, pois não. Seria assim mais ou menos como quando a gente leva um choque estático? Exato, mas não mas espera aí, não necessariamente do jeito que a gente entende como choque, né? Aliás, foi bom você até comentar, porque quando eu estava lendo me veio na cabeça e depois eu esqueci de falar. Quando vocês tiverem a parte prática, vocês vão passar por provavelmente o Alves vai passar por um exercício que chama PACEM, P-A-C-E-M. Cada letra significa uma coisa. O que significa esse PACEM, a grosso modo? É justamente a preparação para você dar a passividade, tá? Então vocês vão trabalhar isso provavelmente algumas aulas, que vai sentir assim a aproximação do espírito. Então você vai sentir, cada um sente uma coisa diferente da outra, tá? Então, por exemplo, tem médiuns que vão sentir a mão quente, tem outros que vão sentir... eu sempre brincava, porque às vezes era como eu me sentia. Sabe aquele boneco daquele pneu Michelin, que é aquele que põe o ar dentro e ele fica balançando para lá, para dentro, aquele que é todo redondinho, gordinho? Então, as que você vê em casa de pneu, né? Eu, por exemplo, me sentia assim. Eu ficava gorda, grande, parecia que eu estava assim, sabe, flutuando na cadeira. Então, assim, cada um vai sentir uma coisa. Então, é isso que ele quer falar como esse choque elétrico. Tem gente que vai ter palpitação, tem gente que vai ter por exemplo, alguma coisa na garganta, porque está arranhando a garganta. Tem gente que vai ter uma dor de estômago. Tem gente que vai balançar um pouco o corpo para lá e para cá, uma coisa inconsciente. Enfim, quando você fala. Quando se vê assim, muito alto, parece que a pessoa é gigante. Isso, assim, então, muito alto, isso. Então, isso. Cada um vai ter um tipo de reação. E aí você vai ter certeza de que isso não é seu. Quando vocês sentirem isso na prática, vocês vão ter certeza de tudo que eu estou falando aqui. Vocês vão lembrar de mim. Falando, a Tânia falou aquele negócio, é o que eu estou sentindo. É isso mesmo, tá? Então, assim, esse é um momento, né, que você percebe que você está expandindo o seu perispírito para dar vazão, digamos assim, a, entre aspas, entrada do perispírito comunicante. Entendeu? Lembrando que o seu perispírito não sai de você. Como eu comentei aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Opa.
aqui, ó, entre as células do corpo físico. Então alguém vai sentir a mão gorda, a mão quente, vai sentir suor, vai sentir palpitação, vai sentir dor de estômago, vai se sentir grande, parece que tá um gigante na cadeira, vai ficar balançando de um lado para o outro e você não percebe que está balançando. Quem vai falar depois é o dirigente. E aí tudo isso você começa a perceber depois, né, que você está concentrado, né? Você está ali se doando. Então, assim, o que acontece? O seu perispírito, ele se desloca. Acho que era um final que eu estava falando, era isso. O seu espírito não sai, né? Ele se desloca para dar vazão a que o perispírito do comunicante, entre aspas ali, entre em você, né, para que possa passar a mensagem através de você. E aí, dependendo do seu tipo de mediunidade, é que você vai perceber na hora, você vai perceber isso. Ou você vai falar, ou você vai escrever. Por isso que quando o Alves faz o exercício, vocês vão ficar todos sentados numa mesa ali e todo mundo com papel e lápis na mão. E aí pode ser que alguém fale, pode ser que alguém escreva, pode ser que ninguém fale e ninguém escreva. Tudo bem, entendeu? Então, assim, é por aí mesmo. Por isso que chama-se exercício. Por isso que ele vai fazendo para, inclusive, vocês, no caso, os alunos, pegarem confiança. Travou de novo? Não, tá certo. Pegarem confiança, porque aí não vai entrar a aula que eu vou dar de animismo para vocês. E aí, então, vocês vão juntar tudo. Quando chegar nesse dia, ou vocês vão estar super concentrados, ou vocês vão se desconcentrar e pensar em mim e lembrar tudo que eu falei nessas últimas aulas aqui, falar, bem que a Tânia falou, entendeu? Porque realmente é tudo que vocês vão sentir. Então, na realidade, para quem me perguntou que seria um choque, assim, é uma força de expressão, mas você vai perceber que não é seu, tá? E aí vai te dar uma super confiança de trabalhar nisso que você está trabalhando. É maravilhoso, tá? Por experiência própria, é maravilhoso isso. Porque às vezes você pode ter um medo, assim, de estar com a pessoa vai ter. E falar alguma coisa que não seja, né? E aí, em vez de ajudar, atrapalha mais ainda, né? Não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer com certeza, mas o exercício constante vai te dando mais confiança para que depois você perceba que o que você está falando não é seu, entendeu? Bom, então vamos lá. Concluindo sobre os mecanismos das comunicações mediúnicas. O papel exercido pelo perispírito. Então agora eu vou dar um arremate de tudo que eu falei até agora. O órgão de transmissão de todas as sensações, relativamente às que vêm do exterior. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o espírito transmite e o corpo executa. Então aqui, ó, pode ficar difícil, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Então o espírito manda, o perispírito decodifica e o corpo responde. Ou o corpo pede alguma coisa, o perispírito amplifica e o espírito entende, entendeu? Então aqui é uma via de mão dupla, tá? Aqui decodificando e aqui, nesse sentido, amplificando. Então esse é o papel do perispírito, tá? Para ficar bem claro que sem o perispírito, se não tivesse perispírito, provavelmente não ia ter mediunidade. O papel exercido pela mente, falamos, as chaves, mente e perispírito. Mente. O médium é o intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Assim, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Isso lá do livro dos médiuns, né? Quando ainda é o telefone com fio, né? E a gente está vendo aqui, por isso que até está em itálico essa frase aqui, que foi cópia do livro dos médiuns. Então, assim,
O médium nada mais é do que esse fio elétrico, né? Que na extremidade tem a pessoa inteligente, o médium é essa pessoa inteligente que recebe e transmite o que foi mandado por esse fio, né? Que aí ele faz isso através da sua mente, porque o perispírito do comunicante projetou tudo isso, tá? Sintonia mediúnica. A sintonia mediúnica se faz por meio da ligação da mente do espírito comunicante à mente do médium. Eu estou batendo sempre na mesma coisa, que é para vocês terem assim, tenho certeza que vocês vão estar PhD em mediunidade. Dessa forma, é apenas uma das etapas do transe obtida por meio da concentração e utilizando duas importantes ferramentas, o pensamento e a vontade. Óbvio que se eu não tiver vontade, se eu estiver sentada ali pensando na morte da bezerra, não vai acontecer nada. E se acontecer, vai ser puramente uma farsa ou vai ser anímico, ou seja, vai ser meu. Então o que acontece? Eu ali tenho que estar com vontade de trabalhar, de ajudar, de servir, e aí sim, com esse pensamento voltado para tudo isso, eu vou entrar numa sintonia mediúnica. E a influência moral do médium, né? O moral independe da mediunidade. Eu acho que nós já falamos isso ou não? Eu não lembro se foi nessa aula que a gente já falou. Mas a gente vai falar. Porém, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Aqui, então, nossa, aqui dava para falar uma aula inteira. A gente vai falar, nós em algum momento aí, não sei quando, mas a gente vai falar sobre a parte da moralidade do médium. Como eu falei ali do poste, né? Que lá traga o seu amor em 3 dias e não sei o que lá. Então o que acontece? Aquele médium, ele tem moral? Provavelmente ele não tem, porque ele está usando um dom, que eu até falei também que essa palavra não era o correto, mas vamos usar como dom. Ele está usando um dom que ele recebeu de graça e está vendendo. Então, o que diz lá no Evangelho? Dá de graça o que de graça recebeste, que é o que nós vamos falar da mediunidade de prova também, das curas pagas. Nós vamos falar sobre isso provavelmente a semana que vem. Então, o que acontece? Por isso que está falando aqui que o moral independe da mediunidade. Então, assim, eu posso usar para pôr um negócio no poste e chamar as pessoas que acreditam que pagando eu vou ter meu amor em 3 horas, vou ter, sei lá, o que quer que seja na minha vida, eu pagando eu vou obter, porque aí o que acontece? Esses espíritos, esse médium, ele está afinizado com que espíritos? Com os maus espíritos, porque o moral dele está assim em sintonia com esses espíritos, ok? E aí o que acontece aqui, ó, que eles falam, o que os espíritos exploram mais, com mais habilidade? É o orgulho. Então aqui entra, por exemplo, no que a Paula comentou, por exemplo, um médium no centro, que nós também vamos em algum momento falar sobre isso, ele se acha, né? Porque eu que recebo, eu que falo, eu que dou cura, eu que passo receita, eu que não sei o que, pronto, o orgulho falou mais alto, e aí é um perigo danado desse médium virar um médium fascinado, um médium subjugado, como nós já aprendemos isso, acho que na penúltima aula do ano passado, quando nós falamos em obsessão, tá? Então é bem complicado, porque esse é o nosso ponto fraco, e aí os espíritos que são inteligentíssimos, eles pegam isso assim, ó, num segundo, laçam o médium e aí, minha filha, já era, tá? Então, assim, precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então, aqui, ó, ser médium não é apenas receber espíritos, é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio, é o que eu tenho falado para vocês.
Essa frase é da Ivone Pereira, que é essa médium famosíssima, que entre os livros mais famosos dela é o Memórias de um Suicida, tá? Eu quero, a semana que vem, eu vou contar para vocês esse capítulo dos Missionários da Luz, que é um capítulo muito legal que fala sobre, chama inclusive a incorporação. É um capítulo bastante educativo e vem falando tudo que nós conversamos até agora. Aliás, eu já cheguei a dar uma aula só sobre esse capítulo, chama Incorporação. Eu tenho aqui meu livro todinho anotado com essas coisas aqui. Então eu vou contar para vocês esse capítulo a semana que vem, e aí nós vamos aqui, ó, já dei um spoiler, né? Aqui, ó, a mediunidade é igual para todos? A gente sabe que não, né? E aí a gente vai discorrer da mediunidade de prova, da mediunidade natural, vamos falar do João de Deus, e depois eu vou fazer umas perguntinhas para vocês aqui para ver se vocês entenderam tudo. Tudo bem? Então, crianças, eu vou encerrando por aqui hoje a nossa aula.